O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira, 24, um discurso histórico em Nova York. Um discurso forte, um recado ao mundo comunista. Ao fim e ao cabo, goste ou não goste, boa parte da imprensa não gostou, muita gente não gostou, concorde-se ou não, Bolsonaro fez um discurso de um verdadeiro estadista. Claro, sem deixar de ser Bolsonaro. O discurso causou surpresa pelo tom apenas na mídia apavorada. Para a maioria consciente da sociedade, não houve surpresa. Jair Bolsonaro reafirmou os compromissos fundamentais assumidos perante o povo quando eleito, ao confirmar o empenho de seu governo em se relacionar com países como Estados Unidos, Israel, China, Canadá, Japão e países árabes. Bolsonaro resgata uma das qualidades fundamentais e característica do povo brasileiro: a convivência harmoniosa dentro do país entre todas as etnias. Essa atitude vai de encontro com as atividades artificiais dos governos socialistas do PT. Foi o conhecido nós contra eles, de Lula, que visava isolar o país e alinhá-lo ao que há de pior no mundo, seus coleguinhas ditadores como Maduro ou Castro. Citado por Bolsonaro em seu discurso, fica claro que a distância entre o Brasil e as ilhas comunistas decadentes da América Latina se ampliaram enormemente. O novo Brasil fecha suas portas ao comunismo. Bolsonaro disse em seu discurso que o Brasil se encontrava ameaçado pelo comunismo. Atacou a corrupção que assolava o país nos governos petistas e a criminalidade que floresceu nos governos anteriores e que começa a diminuir no seu primeiro ano de mandato. Partiu para cima do regime venezuelano, do Foro de São Paulo, da ação cubana na América do Sul e do ambientalismo manipulado por uma visão colonialista. O presidente afirmou que a Amazônia não está em chamas, ao contrário do que diz a mídia internacional sensacionalista, e criticou a tentativa de limitar a soberania brasileira na região. O tom firme do presidente em defesa da soberania de todo o território nacional surpreendeu naturalmente os globalistas interessados na exploração consentida das riquezas alheias, caso dos lenientes governos do PT. O recado foi direto a governantes como Emmanuel Macron, que ainda sonhava em conseguir uma gestão internacional e colonialista para a Amazônia. Meus amigos, o sonho socialista acabou. Os governantes socialistas, como Macron, resta apenas cuidar da sua própria casa, que aliás não vai nada bem. Bolsonaro ainda destruiu o cacique Raoni, aquele mesmo que recebeu muita grana de Lula e Dilma. O queridinho da Europa, dizendo que ele não é o único representante dos povos indígenas. Ele é uma carta assinada por representantes de 52 tribos, que pediam desenvolvimento econômico nas reservas. Bolsonaro também reforçou o compromisso do Brasil com o livre comércio e o respeito a acordos internacionais, que disse pretender multiplicar. Na última parte, Bolsonaro agradeceu por estar vivo depois de ser esfaqueado por um militante de esquerda e criticou a perseguição de caráter religioso. O presidente atacou transversalmente a ideologia de gênero e defendeu os valores da família tradicional. Devagar, o governo Bolsonaro vai tentar demolir o enorme aparelhamento comunista que o Brasil sofreu nos últimos 15 anos. Tarefa dura, é verdade, que alguns acreditam impossível e que só é efetiva com atitudes igualmente duras. Para os sonhadores esquerdinhas que acreditavam que desse homem saísse um discurso morno, resta a choradeira sem fim das eternas vítimas, condição que parecem adorar. Enfim, o resto é resto. É o atraso que fica agora cada vez mais no passado.